Reis, nós vamos ler um texto da palavra de Deus no capítulo 19 e versículo de número 9. Vamos efetuar essa leitura e aonde estaremos analisando, refletindo e sendo confrontado e também direcionado por Deus através da sua palavra. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 9. Vocês acharam? 1 Reis, capítulo 19 e versículo 9. Fala sobre o profeta Elias, uma ação e uma atitude que ele tomou. 1 Reis 19, 9. Diz assim a palavra do Senhor: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis a palavra do Senhor que veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amém? Somente até aqui. Pode se sentar. Queridos, é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Quero nesta noite cumprimentar todos aqueles que estão nos visitando. Quem está nos visitando nesta noite? Assim, só erga sua mão. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Essa igreja se sente muito honrado pela sua presença aqui nesta noite, tá bom? Você é muito bem-vindo, que Deus possa estar falando ao teu coração através da ação do Espírito Santo. E junto comigo, a igreja, a Assembleia de Deus Matriz de Bom Jardim, vai lhe saudar nesta noite, dizendo assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa noite possa ser uma noite de vitória e de bênção na tua vida. Amados, o texto da palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, fala sobre uma atitude de Elias e uma pergunta do eterno Deus ao mesmo profeta. Nós queríamos nessa noite meditar com os irmãos sobre algumas ações e atitudes que Elias tomou na sua trajetória de vida, algumas experiências que Elias viveu. Elias é chamado profeta de fogo, e você vai saber por que ele é chamado profeta de fogo. Acredito eu que muitos de vocês já conhecem a narrativa que fala sobre o desafio do profeta Elias diante dos profetas de Baal e dos profetas de Azera também. E ali se consuma esse título que é dado ao profeta Elias, chamado profeta de fogo, porque foi ali que Deus respondeu, através de fogo. E é por isso que Elias é denominado profeta de fogo. Existem vários personagens na Bíblia Sagrada que nos encantam, né? Cada um tem o seu em particular. Tenho certeza que existem personagens que você fica entusiasmado quando você ouve alguém pregar sobre aquele determinado personagem. E eu vou confessar aos irmãos que um dos personagens que me encanta na Bíblia Sagrada é o profeta Elias, pela ousadia, pela unção, pela determinação, por tudo aquilo que Deus realizou através do seu ministério. Um ministério curto, mas um ministério com muitas obras miraculosas. E nós não vivemos uma época tão necessária de ver o milagre e a ação de Deus. Mas analisando o texto e refletindo sobre a vida de Elias, nós vamos ver, desde o versículo de número 17 em diante, alguns fatos que Deus permitiu Elias viver e passar na sua trajetória de vida, e aí vamos desembarcar nesse versículo de número 9 do capítulo 19 do livro do profeta Elias. Mas até chegarmos nesse versículo de número 9, a Bíblia registra no primeiro livro de Reis, capítulo 17, esse livro que lemos nesta noite, que Elias predisse uma grande seca, e a Bíblia fala que durante 3 meses e meio não choveu naquela terra. Deus começou a utilizar e a usar o profeta Elias através desta palavra profética, aonde ele se direcionou ao rei Acabe, que era um rei profano, que se desviava da vontade de Deus. E Elias foi lá e profetizou para o rei Acabe, e disse para o rei Acabe que durante 3 anos e meio não haveria chuva. E a Bíblia vai descrevendo ainda outros fatos que aconteceu na trajetória de vida do profeta Elias, como esse também, no capítulo 17, versículo 6 de 1 Reis, que a Bíblia fala que Elias prova a provisão de Deus e é alimentado pelos corvos 2 vezes ao dia,
com pão e carne, e bebia da água do riacho de Querite. Depois dele ter lançado aquela palavra profética diante do rei Acabe, que não haveria chuva naquele tempo, Elias foge, sai da presença de Acabe e vai para o deserto. E a Bíblia diz que ali ele é alimentado pelos corvos de manhã e à tarde, 2 vezes ao dia. Ele era alimentado com pão e com carne, e existia ali água para Elias beber, mesmo em um momento de escassez, mesmo em um momento de seca. Deus estava cuidando do profeta Elias. Elias ali provava o quê? Nada mais, nada menos do que a provisão de Deus. Aí eu quero abrir um parênteses nessa noite, dentro da palavra que Deus tem colocado em meu coração, para falar para você nessa noite. Você pode estar vivendo um momento de escassez, você pode estar vivendo um momento de luta, você pode estar vivendo um momento de aflição, mas eu quero que sobre a sua vida haverá uma provisão igual houve sobre a vida do profeta Elias. Você pode ter certeza que de alguma forma Deus vai se levantar e vai te alimentar, de alguma forma Deus vai te sustentar, de alguma forma Deus vai trazer, Deus vai suprir, Deus vai fazer aquilo que você precisa. Então, de antemão, já te digo nessa noite, descansa o teu coração, porque Deus vai trabalhar na sua causa. Assim como Deus não abandonou Elias no momento de seca, no momento de dificuldade, que ele teve que se afastar da presença do rei Acabe, foi para o deserto e ali ele era alimentado através de um corvo. Algo improvável aconteceu e Elias estava sendo suprido pela potente mão de Deus. Não sei se você acredita, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que algo improvável pode acontecer, e Deus pode realizar e suprir aquilo que você precisa. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de uma palavra, de uma resposta, de algo para suprir uma necessidade na sua vida. Eis aí Deus falando com você, como Elias fez, como Deus fez com Elias naquela presente época, Deus fará com você também. Ele é um Deus de provisão, e Ele vai prover para a sua vida o que você precisa. Se você me perguntar nesta noite, pastor, o senhor sabe que eu preciso? Não, eu não sei, queria saber e gostaria muito de te ajudar, mas eu quero te dar uma notícia melhor do que essa, que é o desejo do meu coração. Existe um Deus no céu, todo-poderoso, que tem a possibilidade de te abençoar, de te ajudar, e seja em qualquer situação que for, Ele pode trazer uma provisão para a sua vida. E a Bíblia ainda continua descrevendo fatos que Elias viveu na sua trajetória de vida. E olha só o que a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 14. Elias profetiza para a viúva que a farinha não ia acabar e o azeite não ia faltar até que chovesse novamente. A escassez era tão grande que Elias saiu daquele ambiente onde ele estava sendo alimentado pelos corvos, porque ali o riacho secou. E a Bíblia descreve, diz que Elias caminhou a sua trajetória diante da direção de Deus, e ele foi parar na casa de uma viúva. Chegando na casa daquela viúva, Elias pergunta para aquela viúva: o que tens para comer? Algo dessa natureza. E ela falou: só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A Bíblia relata algo dentro desse contexto, e Elias disse para ela: vai lá e faz um bolo para mim comer primeiro, e depois nós nos alimentaremos. E aí a Bíblia descreve esse fato, que Elias profetiza para a viúva que a farinha não ia acabar e o azeite também não ia faltar, até que voltasse novamente um momento de bonança. Ei, talvez você também, quero abrir um parênteses para te dizer, está passando um momento de luta, está passando um momento de aflição, está vivendo com dificuldade, está vivendo em um momento de escassez, mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero profetizar também sobre a sua vida nessa noite. Quero ser boca de Deus, quero ser voz de Deus para a sua vida. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Pastor, mas a gente está vivendo um momento tão escasso, a luta é tão grande, a dificuldade é enorme. Não vai faltar. Eu quero que você profetize para você mesmo e diga para consigo nessa noite:
não vai faltar. Declare isso nessa noite para você mesmo. Acredite que não vai faltar. Mesmo em tempos difíceis, Deus vai trazer tudo que você precisa e não vai faltar. O diabo pode até sussurrar no seu ouvido, ia dizer, ia querer te apontar as circunstâncias que você está vivendo e querer te mostrar e te dizer de alguma forma: está vendo o que você está passando? Olha a aflição, olha a luta, olha a circunstância, olha a dificuldade. Mas diz para ele nessa noite: não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Foi isso que Deus usou o profeta Elias para profetizar para aquela viúva. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. A farinha não vai acabar e muito menos o azeite vai faltar na sua vida. Por mais difícil que seja a situação, não vai faltar nada para você. Acredite nessa palavra de Deus. E a Bíblia ainda complementa, em outros versículos posteriores a esse, revelações do céu e provisões divinas através do ministério de Elias, como esse descrito, no versículo de número 14 do livro de 1 Reis, no capítulo 17. Mas lá no versículo de número 22, desse capítulo de número 17, Deus usa o profeta Elias, sabe para quê? Para ressuscitar o mesmo filho dessa viúva. Olha só, aonde Deus vai através do ministério deste homem. Deus usa esse homem simplesmente para ressuscitar o filho daquela viúva que morrera. Elias até questiona a Deus: Senhor, o Senhor trouxe maldição comigo para essa casa? E Elias ora ao Senhor. E o filho daquela viúva, nada mais, nada menos, ressuscita. Eu não sei qual é a circunstância que você vive, qual é o milagre que você precisa. Mas eu quero te dizer uma coisa: independente do que você passa, do que você vive, Deus tem um milagre para você. E não há empecilhos, não há objetivos para Deus realizar o milagre que Ele precisa realizar na sua vida. Naquela presente época, Ele usou o profeta Elias para ressuscitar um filho da viúva que havia morrido. Eu acredito que hoje Deus também vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai ressuscitar sonhos, Deus vai ressuscitar projetos, Deus vai ressuscitar obras que estão inacabadas. Aquilo que você olha e já não vê mais chance de ser realizado. Eu, como profeta de Deus, nesta noite, eu quero orar para que Deus ressuscite sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesta noite e ministrar uma palavra para que os seus sonhos sejam ressuscitados. Pastor, mas eu perdi. Perdeu nada. Quem te disse que você perdeu? A Bíblia fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não perdeu, não. Isso é artimanha do diabo para fazer você desistir. Isso é palavra do inferno contra a sua vida. Você não perdeu nada. Deus vai fazer isso viver de novo. Ah, pastor, mas não tem mais jeito, meu filho. Tem jeito sim, Deus ressuscita hoje. Deus entra com providência lá dentro da tua casa e começa a fazer um movimento na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Deus entra lá dentro do seu trabalho. Ah, pastor, mas lá é muito difícil. Mas Ele entra. Ele entra e vai ressuscitar aquilo que para você está morto. É só você crer que Deus tem um milagre para você. Aí Deus usa o profeta para operar esse milagre. O filho da viúva estava morto. Deus usa o profeta, ele ora e o filho da viúva ressuscita. A Bíblia ainda diz no capítulo 18, versículo 9, Elias desafia. Aí você vai entender porque Elias era chamado profeta de fogo. Elias desafia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Sabe por que Elias desafiou os profetas naquela presente época? Porque o povo estava cocheando, estava entre dois pensamentos.
Servia-se a Deus ou servia-se a Baal? Aí o profeta, com a audácia, com a autoridade de Deus, levou o povo a uma sã consciência de que o povo deveria servir a Deus. E ele conclama todos aqueles profetas, faz uma reunião, e ali você sabe do contexto, você sabe do texto, você conhece a passagem, e ali o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Azera. No total eram 850 homens pagãos que o profeta Elias desafia. E o desafio era qual? O desafio era simplesmente o Deus verdadeiro responderia através de fogo. É por isso que ele é chamado profeta de fogo. E a Bíblia fala, não vamos entrar muito no mérito dessa questão, porque é só um relato sobre a vida de Elias. A Bíblia fala que os profetas de Baal e de Azera se cortavam, se consumavam, e nada do Deus Baal, do Deus Azera responder. Mas a Bíblia fala que quando Elias clamou, a Bíblia diz que o eterno, que o poderoso, que o Criador dos céus e da terra respondeu através de fogo. Foi o sinal que Deus mandou para aquele povo acreditar que só Ele era o Senhor, o único Deus verdadeiro, digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser engrandecido, de ser enaltecido, de ser propagado, de ser adorado. E a esse Deus que nós nos prostramos e nós nos colocamos hoje em rendição nesta casa de oração. É por isso que você adorou no início, é por isso que você adorou no meio, e se der tempo você vai adorar no final, porque esse Deus merece toda adoração. Não divida a sua adoração, ela tem que ser exclusiva de Deus. Deus te quer por completo. Deus não te quer por um instante, Deus não te quer pela metade, Deus não te quer por um momento, Deus te quer por inteiro. É isso que você tem que entender, que o Deus que você serve, Ele tem ciúme de você, Ele não dividirá você com ninguém, e muito menos com as mazelas que esse mundo oferece. Então sai fora de qualquer coisa que esse mundo oferece e pula na presença de Deus, adora na presença de Deus, grita na presença de Deus, louva na presença de Deus, canta na presença de Deus, viva na presença de Deus, porque esse é o único e verdadeiro Deus pelo qual o homem deve adorar e servir. Vem aí daqui a pouco, daqui a poucos dias, meses, se assim o eterno Deus permitir, um movimento chamado carnaval, e muitas pessoas se dividem entre servir a Deus, não vou dizer muitas, mas vou dizer algumas, e a servir esse Deus desse presente século. Ei, não faça isso, sai fora, não vale a pena. Você sabe por quê? Só vou te falar uma coisa: tudo que o mundo oferece é passageiro, é alegria momentânea, é prazer de momento. Passou, vem a angústia, vem a aflição, vem a decepção, vem a amargura e vem o ressentimento, porque o Espírito Santo cobra. Agora, deixa eu te falar uma coisa, por outro lado, vale a pena servir a Deus, porque tudo que Deus oferece é eterno, é permanente, é duradouro, é para sempre. Se Deus assumir um compromisso com você, Ele vai até o fim. Se Deus assumir uma responsabilidade de te guardar, Ele vai te guardar a vida toda. Se Deus assumir uma responsabilidade de te proteger, Ele vai te proteger a vida toda. Se Deus assumir uma responsabilidade de te sustentar, Ele vai te sustentar a vida toda. Então não vale a pena trocar, não vale a pena barganhar, vale a pena ser fiel a Ele. E era isso que o profeta Elias teve no seu coração como um ato de desafiar aquele povo na presente época. E é por isso que a Bíblia
relata esse texto, e nós hoje conhecemos o profeta Elias como profeta de fogo, porque Deus literalmente respondeu através de fogo o desafio que se foi feito lá no Monte Carmelo. A Bíblia diz isso em 1 Reis, capítulo número 18, versículo de número 19. Mas a Bíblia também ainda diz, no capítulo 18, versículo de número 41, Elias profetiza uma chuva depois de 3 anos e meio de seca. Está escrito lá, na Bíblia Sagrada, capítulo 18, versículo 41. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. Chuva nessa noite. Chuvas de bênção. Tem um louvor que diz, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou me atrever a cantar não, tá bom? Combinado? Depois, se vocês quiserem, vocês cantam. Existe um louvor que diz: chuvas de bênçãos, chuvas de vitória. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero que você tenha vitória em nome de Jesus. Por mais que o inferno diga não, Deus hoje diz sim. Você sabe por quê? A última palavra, a palavra final, a palavra que manda, a palavra que é verdadeira, a palavra que é fiel, a palavra que é autêntica, a palavra que vale, é a palavra de Deus. E Ele diz sim, você será abençoado, você terá vitória, Deus vai agir, Deus vai operar em teu favor. Assim como Elias profetizou naquela época, chuva, que era necessidade. Eu quero crer que hoje Deus está manifestando a sua mão sobre a sua vida e vai te abençoar prosperamente. Aí a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, depois de ter as suas vestimentas levantadas por Deus, correu cerca de 25 a 30 quilômetros perante Acabe até um lugar chamado Jezreel. Aqui o texto, ele não fala as suas vestimentas levantadas. O texto aqui usa um outro termo, aqui no versículo de número 16, do capítulo 19. Também, capítulo 16, capítulo 18 e versículo 46. A Bíblia diz assim, ó. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Cingiu os lombos quer dizer que Deus levantou as vestes, as túnicas de Elias, para que ele pudesse, nada mais, nada menos, correr acompanhando o rei Acabe. Depois que houve a profecia dada por Elias no capítulo 18, versículo 41, o rei Acabe, ele correu para que aquela chuva forte que estava vindo não o alcançasse, pegou a sua carruagem e foi-se embora. Mas o mais interessante desse fato, segundo alguns historiadores, é que Deus trouxe, olha só, acredite você se quiser, uma força sobrenatural sobre Elias. Quando ele cingiu os lombos, deu a possibilidade de Elias correr, porque as túnicas que Elias usava, a vestimenta que Elias usava naquela presente época, incapacitava Elias de correr junto com a carruagem e com o rei Acabe. Mas o milagre maior, irmãos, diz alguns, não sei se é verdade, mas eu acredito em tudo que Deus faz e creio que Deus pode até fazer algo dessa natureza. Diz alguns historiadores que Elias ainda chegou primeiro que Acabe. Você imagina, Acabe nas suas carruagens e Elias correndo cerca de 25 a 30 quilômetros do Carmelo até este local chamado Jezreel. Aí você me diz nessa noite, pastor, a minha força acabou.
Você entendeu o que Deus está falando com você? Que Deus pode hoje te dar possibilidade, não é de você caminhar não, é de você correr. Imagina a trajetória de vida do profeta Elias, depois de realizar tantas obras através da mão de Deus sobre o seu ministério. Deus ainda coloca ele em uma condição de correr durante 25 a 30 quilômetros, acompanhando uma carruagem. E diz alguns, não sei se é fato real, mas eu acredito em milagres de Deus, que ele ainda chegou na frente. Você entendeu o que Deus pode fazer com você? Mesmo que você ache que não tem, que não pode, que acabou, que está desanimado, que está fraco, que está consumado, Deus pode te renovar nessa noite, meu irmão. Deus pode te dar a força que você precisa para continuar, não é andando não, é correndo nessa trajetória de vida cristã. Deus vai fazer algo na sua vida que vai te dar uma capacidade, sabe qual capacidade? Uma capacidade chamada capacidade extraordinária, que é isso que Deus quer e tem para a sua vida. Mesmo que você olhe hoje e diga, mas eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Ele diz, eu tenho, eu posso e eu sou. Mesmo que você se acha fraco, abatido, desanimado, caído, pastor, hoje é o meu último culto, eu vim aqui para entregar o cartãozinho de membro. Você não tinha, né? Mas se tivesse, poderia dizer, a partir de hoje você tem. Mas eu vim aqui, pastor, no último culto. Não! Hoje vai ser o início de uma outra trajetória na sua vida. Hoje vai ser o início de algo novo que Deus tem para você. E é aí que a gente chega no versículo de número 9, do capítulo de número 19. Mas antes, Elias ainda fez um pedido, lá no versículo de número 4. Depois de Elias ter, lá no versículo de número 46, feito essa proeza, a Bíblia diz antes do versículo 4, que no versículo 2, olha só para você entender talvez o que você viva hoje. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Falara aqui Jezabel a Elias dizendo que o que ele fez com os profetas de Baal, ela iria fazer com ele. Ou seja, vamos intitular assim, a filha do cão ameaça Elias. Aí olha só o que acontece, para você entender tudo que eu e que você às vezes passamos na nossa trajetória de vida cristã. A nossa natureza é muito fraca. Você viu aqui um relato sobre a vida de Elias, descrevendo tantos fatos, tantas operações divinas que nos encantam. Aí depois de Elias ter sofrido essa ameaça lá no versículo 2 do capítulo 19, olha só o que Elias pede ao Senhor, lá no versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E sabe o que Elias pediu? E pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. É aí que você compreende, e eu compreendo, que nós somos falhos, que a nossa estrutura é muito fraca. Quantos milagres você já provou na sua vida? Olha aí. Quantas vezes Deus já falou contigo? Olha aí. Quantas vezes Deus já se revelou para você de formas extraordinárias? Olha aí. Quantos cultos você saiu encharcado de tanto chorar? Olha aí. Quantas vezes Deus já supriu tudo o que você precisava? Olha aí.
Os milagres não só aconteceram com o profeta Elias, não. Os milagres aconteceram na nossa vida também. Mas existem momentos que, por causa de uma ameaça, por causa de uma luta, por causa de uma aflição, por causa de uma dificuldade, por causa de uma palavra do inferno, a gente desanima, a gente se abate, a gente se entristece, a gente entra em depressão. Foi o caso de Elias. E aí a Bíblia fala que Elias fugiu para o deserto. Se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Talvez você está nesse deserto. Quem sabe você já falou: Deus, não tem mais jeito, acabou. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu debaixo desse zimbro. E aí você vai ver que Deus não abandonou Elias, mesmo Elias vivendo em um momento desesperançoso. Você vai ver relatos aqui que Deus não abandonou Elias. Versículo de número 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Aí a Bíblia diz assim, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Elias comeu e bebeu e caminhou. Não, a desesperança era tão grande, e a amargura também, que Deus pode ter te fortalecido no domingo passado, mas a angústia não foi embora ainda. Aí Elias, diz a Bíblia, que deitou-se e tornou a dormir. Mas aí eu te falo uma coisa nessa noite. Mesmo que você tenha vindo domingo passado, tenha sido renovado, e durante a semana a angústia bateu de novo, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de Elias. Olha só o que o versículo de número 7 diz: e o anjo do Senhor, pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. Sabe por quê? Porque será muito longo o teu caminho. Você entendeu? Porque Deus está falando com você hoje, que não acabou ainda. Trata de levantar, porque ainda tem um caminho a ser percorrido na sua trajetória de vida. Acabou? Não acabou. Deus te disse e te diz nessa noite: levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. E aí a Bíblia chega no versículo que nós lemos nessa noite. Depois de Elias levantar, comer, com a força daquela comida, diz o versículo de número 8, que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E lá, Elias entrou numa caverna. Tem gente dentro da caverna aqui hoje. A Bíblia diz que ele passou a noite ali, mas diz que veio a palavra do Senhor a ele e disse: que fazes aí, Elias? Qual é a caverna que você entrou? Você sabe o que Deus te diz hoje? O que você está fazendo aí? Hein? Você quer meditar, analisar, refletir, parar e pensar?
que levou Elias a entrar em uma caverna? As ameaças de Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Também teve um outro objetivo, uma outra situação que levou Elias também a entrar naquela caverna. Está registrado lá em capítulo 19, na parte A do versículo 3. Elias se preocupou demais com a sua vida. Tem gente que entrou numa caverna porque sofreu ameaça. Tem gente que entrou numa caverna porque se preocupa demais com essa vida. Mas tem uma outra situação também que levou Elias a entrar lá dentro daquela caverna. Lá no capítulo 19, versículo 3, na parte B, a Bíblia diz que Elias abandonou. Capítulo 19, versículo de número 3, a Bíblia diz, na parte B desse versículo, e se foi, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. O seu servo nada mais, nada menos era aquele que o acompanhava permanentemente. Você sabe por que muitas das vezes muitos de nós entramos dentro de uma caverna? Porque nós deixamos aquele que permanentemente, desde o dia que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, em um determinado lugar, e passamos a querer caminhar sozinho. Você entendeu? Sabe quem é ele? É o Espírito Santo. Tem gente aqui que está dentro de uma caverna porque deixou o Espírito Santo de lado. Acabou dentro de uma caverna. Foi o que aconteceu com Elias. Elias deixou aquele que era o seu moço, o seu ajudador, aquele que estava sempre ao seu lado. Fica aqui, que daqui para cá eu vou sozinho. Acabou dentro de uma caverna. Deixa eu te dar um conselho. Não abandona ele, não. Não deixa de lado, não. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer circunstância, em qualquer situação, você vai precisar dele. E ele vai estar ali para te ajudar. Agora, se você deixar ele de lado, vai ficar difícil. E uma outra coisa que levou Elias a entrar dentro daquela caverna foi que Elias perdeu o interesse pela vida. Eu sei que eu falo aqui para pessoas nesta noite que talvez estão decepcionadas com a vida e capaz de ter entrado até dentro de uma caverna, porque perdeu o desinteresse por essa vida. Eu posso até te dizer que as dificuldades nesse mundo atual que a gente vive é muito grande, mas não perca o desinteresse, não. Você sabe por quê? A nossa pátria não está aqui. O nosso destino é os céus. Por mais difícil que seja aqui, lá existe um trono de glória. E o nosso Senhor está sentado sobre ele, nos esperando, nos aguardando. Por mais dificuldade que você passe aqui, lá você vai ser consolado. Então não desista, não. Você está aqui por um espacinho de tempo. Para a gente finalizar essa mensagem nessa noite, em relação à caverna, o que Deus disse para Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Sai para fora. Capítulo de número 19, versículo de número 11, melhor dizendo. E Deus disse para Elias: sai para fora. Sabe por quê? Porque a caverna não é o seu lugar. Sabe por quê? Lá no versículo de número 13, desse capítulo de número 19, Deus mostra que Ele não te planejou para viver dentro de uma caverna. Em relação à caverna, Deus te diz nessa noite: sai daí. Sai daí. Sai para fora. Aí não é o teu lugar. Ele te diz também
que você não foi planejado para viver dentro de uma caverna. Aí Deus te pergunta: o que você faz aí dentro? 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Deus te diz que a caverna não é teu lugar, por quê? Porque Deus ainda quer te usar muito. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. O Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, você vai ungir a Azael sobre rei da Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também você vai ungir Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus te diz em relação à caverna que é para você sair, que Ele não te planejou para você viver dentro de uma caverna, porque Ele ainda quer te usar. Sabe por que Deus não planejou para você viver dentro de uma caverna? Porque Ele te diz nessa noite que Ele é maior do que todas as ameaças que você pode estar sofrendo, que te levaram a entrar dentro de uma caverna. O versículo de número 17 diz assim: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E Deus ainda te diz assim: também deixei ficar em Israel 7.000, de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, porque Elias questionou a Deus quando pediu para si a morte. Não existe mais profeta, eu estou sozinho. Aí Deus responde a ele quando ele está lá dentro de uma caverna: eu sou maior do que qualquer ameaça e do que qualquer dificuldade. Todos aqueles que se levantarem contra a sua vida, eu vou dissipá-los. E para você entender, você não está sozinho. Diz o versículo de número 18: ainda existem 7.000 que não se dobraram diante deste presente século. Deus te diz nesta noite: Ele não te fez para viver dentro de uma caverna. Sai de dentro dessa caverna, porque Deus não te planejou para você viver lá. Deus quer te usar, e Ele te diz nesta noite que Ele é maior do que qualquer ameaça e dificuldade que você possa estar vivendo na sua vida. Todas as dificuldades e ameaças se tornarão em nada na tua vida, e você não está sozinho. Amém? Você entendeu porque você não foi projetado para viver dentro de uma caverna? E é por isso que Deus te diz nessa noite: sai de dentro dessa caverna. Eu quero que a igreja fique, se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar pelo término deste culto. Nós já estamos no nosso horário. Gostaria muito de ainda louvar e adorar a Deus, mas nós temos um tempo a cumprir. Mas eu não posso sair daqui nesta noite sem que oremos pela sua vida, porque eu sei que aqui existem pessoas nesta noite que se enquadraram dentro desta palavra, estão vivendo um momento de dificuldade, estão dentro de uma caverna, mas ouviu bem claro, nítido, o porquê, às vezes, de se colocar dentro dessa caverna, mas ouviu também uma resposta de Deus, dizendo que lá não é seu lugar, que Deus não te planejou para viver lá, que Deus tem uma obra a executar sobre a sua vida, que não deve se abaixar a cabeça diante das adversidades, porque Ele é maior do que qualquer adversidade, do que qualquer ameaça, do que qualquer luta, e que você não está sozinho nessa batalha.
batalha. Eu não sei qual é a caverna que você está vivendo, não sei qual é a caverna que você entrou, mas eu quero orar pela sua vida nessa noite. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos neste momento ministrar uma palavra profética em oração sobre a sua vida, para que hoje, exatamente hoje, você saia dessa caverna, você entenda que lá não é teu lugar. Deus não te planejou para viver lá. Ele tem obras extraordinárias a realizar através da sua vida, e que as ameaças e dificuldades que você está vivendo, está passando, elas não vão ser pária para o Deus que você serve, porque Ele é maior do que qualquer dificuldade que você está vivendo. Feche os seus olhos, nós vamos orar pelo término do culto, lembrando a você que amanhã teremos um grande evento jovem.